Passar nesse vídeo aqui algumas dicas sobre como você pode estruturar aí o seu projeto na hora de pintar. E essa aqui é uma das formas que a gente tem para colorir os desenhos, tá? Aqui eu fiz o seguinte, eu tenho aqui o meu line art separado, tá? O meu fundo, o meu line art que vai ficar lá no topo. Aí eu fiz o cabelo dela, a pele e a roupa que vai ficar embaixo. Ó, deixei tudo separadinho dessa forma. Você pode fazer todas elas emendadas ou não. Eu gosto de separar porque dependendo fica mais fácil para fazer uma seleção ali depois. Aqui lembrando é uma das formas, tá? Um dos estilos, uma das possibilidades que você tem para trabalhar com isso. Então a primeira coisa que eu gosto de definir seriam as sombras, tá? Você pode criar uma layer lá no topo e dependendo, você pode pegar mais ou menos a mesma base aqui do tom da pele da sua personagem aqui, né? E trabalhe aqui com o modo de mesclagem, por exemplo, de multiplicação. Feito isso, vou segurar com Ctrl, vou clicar somente aqui na pele. E quando eu pinto aqui, observa que ele vai fazer as sombras para mim, ó, somando com os valores que eu já tinha definido aqui nas cores, tá? Então, por exemplo, eu vou diminuir aqui. E a gente vai fazer uma base média aqui de sombras em determinados pontos. Aí eu faço uma primeira camada de sombras e depois eu faço uma segunda, que eu vou definir que meu ponto de luz está vindo ali do meu lado direito. Vou só estabelecer algumas sombras aqui. E aí eu vou deixar essa parte em Speed Art para acelerar, tá? Só puxando um paralelo aqui rapidinho, talvez, isso é bem comum em iniciante também, a questão de questionar a respeito do Grayscale. Por que eu não mostro esse exemplo? Porque na grande maioria das vezes, isso não presta, tá? Pintar em Grayscale não dá muito certo. Pelo menos para mim não funciona, porque ele te limita de muitas formas. E o que eu recomendo sempre é o seguinte, você planejou uma ilustração em preto e branco, pinta ela em preto e branco, faz o Grayscale. Você vai planejar essa ilustração em colorido, começa e termina colorido, tá? Grayscale serve para você estudar valores, ou para você fazer uma ilustração realmente em preto e branco. Se você quer trabalhar com cor, trabalha com cor desde o começo. É melhor e te possibilita mais recursos, tá? Principalmente nessa questão das camadas aqui, dos modos de mesclagem. E não tem comparação, uma ilustração trabalhada com cor desde o início. Lógico, você pode ser um profissional no Grayscale, trabalhar com isso e colorir depois. Para você aprender cor, estudar cor, trabalhe com cores, tá? Não mexe com Grayscale, não. Olha só, definindo essas sombras aqui, eu posso criar uma nova camada, agora eu não vou colocar Multiply. Vou pegar esse tom aqui, vou deixar um pouco mais vermelho, um pouco mais escuro. Vou deixar a opacidade bem baixinha e vou fazer aqui uma outra parte, tá? Essas aqui eu vou jogar até abaixo dessa layer aqui do cabelo, para ficar tudo associado aqui com a pele mesmo, tá? Pele, 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 aqui cabelo e aqui roupa. E depois eu vou mesclar elas. Então aqui acima de todos eu vou jogar essa sombra mais escura, que vai ser a sombra mais dura, que vai dar mais contraste. Vou deixar ela até mais escura um pouco, ó. E lembrando, nunca é preto, tá? Ó, eu vou criar uma sombra mais dura aqui assim, outra de cá, aqui no pescoço, uma pequena aqui, e aqui no lábio. Tirar a opacidade disso aqui, só definir aqui mais ou menos. E eu vou pintar aqui também os olhos dela, criar uma camada aqui separada para fazer a sobrancelha e os olhos. Agora já ficou menos estranho, já deu uma vida maior aqui na ilustração. E vou fazer a luz ali na esclera também, ó. E vai observando essa forma aqui que eu tô trabalhando. Essas duas aqui eu vou emendar. Agora eu tenho isso, tá? E agora a gente vai trabalhar com algumas luzes. Então as luzes seriam o seguinte. Posso pegar aqui um tom bem clarinho. Vou colocar aqui acima dessas camadas. Se você segurar com Ctrl, você pega aqui a seleção, tá? A seleção aqui somente dessa pele para você trabalhar. Vou diminuir aqui essa opacidade. E eu vou trabalhar aqui com algumas luzes, passando em determinados pontos, só para dar esse volume. Então vou passar, por exemplo, aqui no lábio dela. Esse lábio dela eu vou mudar a cor já dele. Uma luz mais dura aqui, um pouquinho de luz aqui no nariz, para dar mais volume nele. Tá com o nariz muito apagado. A gente pode fazer as luzes aqui. Ó, descer mais a opacidade, vou passar uma geral aqui assim. Aqui na boca dela eu vou voltar lá na minha camada de pele. Eu quero esse tom de vermelho aqui, ó. Deixar a opacidade mais baixa, eu vou pintar aqui, ó, pra ela ficar com o lábio avermelhado, que vai ficar mais legal. Ó, melhorou um tanto. Aí aqui nessas camadas de luz aqui que eu tô fazendo agora, ó, nessas camadas aqui, eu posso dar uma sutil apagada. Essa aula aqui é o seguinte, ela demanda um entendimento, pelo menos intermediário do Photoshop, tá? Então, se você for de um nível bem iniciante mesmo, tem uma aula completa sobre camadas e um guia básico de pintura aqui no canal. Posso deixar aí na descrição ou aqui nos cards. Aí você confere lá e depois volta nessa aula aqui para ter um entendimento melhor sobre o que está acontecendo, certo? Então, vou voltar aqui nessa camada dessa sombra secundária que eu estou fazendo mais escurinha
E eu vou dar uma leve escurecida aqui, ó, nessas regiões aqui acima dos olhos, só para dar um sombreamento maior. Isso aqui não vai ser nenhuma ilustração realista, assim, muito elaborada, não. Isso aqui é só para você ter um entendimento sobre como dispor aqui sombras, luzes, enfim. E depois saber suavizar isso aqui, tá? Caso necessário. Agora aqui tá chegando na hora da gente suavizar. Eu gosto de fazer por partes, tá? Por exemplo, a pele, depois o cabelo, depois a roupa. Pra gente suavizar isso aqui, se você desejar, a gente pode mesclar tudo, tá? Você pode mesclar todas elas. Depois a gente faz à mão. E a gente usa a ferramenta aqui de smudge. Aí com a ferramenta de smudge, você pode vir e dar uma borradinha assim, ó. Deixa isso aqui mais ou menos uns 20%, não mais que isso, tá? E a gente dá uma borrada e uma passada aqui em partes que às vezes ficam determinadas quinas, tá? Ou partes que estão duras demais, mas você tem que deixar algumas para criar essas linhas mais duras. Aí para isso eu recomendo você utilizar pincéis, por exemplo, pega seu pincel redondinho no Photoshop, aumenta o hardness dele, gira aqui e aperta um pouco, ó. Aperta ele assim, ó. Observa aqui que ele vai ficar com a quina mais durinha. Você pode até aumentar mais esse hardness, ó. Tá vendo? Ele vai ficar dessa forma, fica bem melhor para você organizar aí. Muito bem, avançando mais um pouco nesse processo de suavização, a gente já chegou nesse resultado aqui, já resolveu a mão dela ali. Agora vamos resolver a questão do cabelo, por exemplo. O cabelo aqui eu vou pegar esse mesmo tom, no final aqui eu vou mostrar uma dica extra para você dar uma vida maior aqui na questão das luzes, tá? Vou colocar aqui em Multiply também. Opa, teria que ser uma camada nova. Criar uma camada nova, colocar aqui em Multiplicação. E eu vou fazer aqui algumas linhas, deixar a sua opacidade mais baixa. Algumas linhas só definindo melhor essa questão das sombras, tá? Então vou só definir aqui alguns pontos mais escuros, fazer uma seleção aqui no cabelo para não pintar na pele dela. Lembrando, basta segurar com Ctrl e clicar aqui na parte que você já fez. Vou fazer só algumas partes mais escuras assim. Tinha tirado a opacidade do cabelo ali sem querer. E só definindo aqui, né, algumas regiões. Essa parte aqui eu vou sombrear, porque ela vai ter uma sombra ali onde toca ali com a roupa. Então já vou fazer prevendo que eu vou escurecer mais. Vou sair da seleção, porque agora eu quero pintar aqui nas partes aqui mais por fora do cabelo dela. Fazer fios que saem aqui dessa área. Aí até para fazer esse eu não vou pintar como Multiply, porque eu quero que eles ocultam mesmo. Vou deixar esses fios até... Utilizar um pincel redondinho mesmo, bem padrãozinho, só para fazer uns fios assim. Que eles dão mais vida, mais volume, ó. Fica bem mais legal. É um pincel redondo mesmo, com a dureza maior. A verdade é prática, tá? Com alguns anos aí, muito treino, você vai pegando algumas manhas, vai facilitando para você a questão de criar o movimento, as formas, enfim. Então beleza, definindo essas partes escuras, agora eu vou definir as partes claras do cabelo. Agora não tem multiply nem nada. Posso pegar o mesmo tom do cabelo, jogo um pouco mais alto aqui a questão da cor. E eu vou fazer basta alguns fios, tira um pouco da opacidade aqui do pincel. Basta alguns fios só para dar um volume assim, ó. Marca alguns fios mais claros, tá? Cuidado para não parecer o cabelo branco, não precisa fazer todos os fios. Peguei o meu mesmo pincel redondo lá, vou tirar a opacidade dele bastante. Vou passar só em alguns pontos aqui, só para dar um brilho, tá? E aí quanto mais isso você for fazendo, mais realista aí a sua ilustração vai ficando. Então vou dar mais um brilho aqui nessa parte, ó, só para dar uma vida mesmo. E aí se você quiser, essa última aqui que eu joguei dos brilhos, você pode jogar um modo, por exemplo, overlay, e duplica ela umas 2 vezes. Olha lá, ó, vai dar um tom, tá vendo? Fica um tom bem legal avermelhado. Aí você pode deixar, por exemplo, todas essas aqui são cópias. Aí essa daqui eu poderia deixar ela em normal, por exemplo, tira um pouco a opacidade. Olha lá a vida que deu. E os outros estão como overlay, ó, sobrepor, sobrepor, sobrepor. E aí quando você for mesclar, tem que clicar na primeira e mescla tudo de uma vez, porque senão dá problema, tá? Ó, mescla tudo de uma vez. Você observou até que aqui deu uma mudada no brilho por causa do modo de mesclagem do overlay que mesclou ali. Quando ele emenda, às vezes dá isso. Então, vou só fazer uns retoques aqui e beleza, tá feita aqui essa ideia aqui do cabelo. E por fim, na roupa, a gente pode seguir para o mesmo processo. A gente vai fazendo toda essa base desses tons mais escuros, né? Você pode segurar com o Ctrl aqui para evitar de você fazer besteira. Pode colocar aqui em Multiply também, se você desejar. Aí você tira a opacidade. E a gente vai definindo esses pontos.
Mesma coisa do cabelo e da pele. Isso aqui são dicas mesmo para você poder colorir, tá? E aí, caso você achar um pouco complicado, reveja o vídeo, olha com calma, tá? Faça testes, pratica depois. Isso aqui é para servir como um guia mesmo. Eu vou adiantar esse pedaço para a gente ganhar tempo para o vídeo não ficar tão longo, tá? Olha só, definindo aqui as sombras, agora eu vou definir as luzes. Vou clicar com o Ctrl aqui. Vou pegar aqui esse vermelho aqui, deixar um tom quase branco assim, ó. E vou definir aqui, deixar essa opacidade maior, essa marcação das luzes, ó. Fica bem mais legal, ó. Então eu marco algumas luzes assim, marcar aqui na jaqueta dele aqui, de cá. Pode marcar algumas no vestido, marcar umas assim. E aí essas do vestido eu vou deixar para marcar numa luz final ali que eu vou jogar, que vai ficar mais legal. Então, por exemplo, vamos supor que eu concluí, certo? Agora lá no topo de tudo, eu vou criar uma nova camada. Vou deixar uma luz aqui mais branca. Esse pincel aqui, o redondo mesmo. E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma marcação de uma luz mais abrupta assim, ó, no topo de tudo separado, tá? Vou marcar alguns pontos bem abruptos mesmo. Ó. Aqui eu vou tirar a opacidade bastante e vou fazer uma pintura aqui assim, ó, nessa parte e aqui também. Olhando assim superficialmente pode ficar estranho, mas depois isso melhora. Aqui no cabelo aqui, posso até fazer um pouco aqui no rosto, ó, no nariz, fazendo o lábio aqui no queixo e mais aqui no peito dela. Feito isso, dica extra que você pode fazer. Você pode criar um efeito aqui, ó, de outer glow. Você pode deixar, aumenta essa opacidade aqui, ó. Olha só. Você pode escolher o tom que você desejar. Normalmente tons de amarelo, laranja funcionam muito bem, tá? Então vou deixar um tom de laranja assim, dá um OK aqui, OK. E você pode, por exemplo, trocar esse modo de mesclagem, vamos supor, para luz indireta, ou você pode deixar em screen, talvez screen fique melhor. Aí você tira um pouco da opacidade, vem aqui, ó, filtro, blur, Gaussian blur, uma borrada sutil e vai tirando mais opacidade. E depois, caso necessário, você pega a borracha, abaixa a opacidade dela aqui também, dá uma apagada aqui, ó, em determinados pontos para não ficar aguado, tá? E aí em áreas que saiu fora, você pode deixar, caso você quiser manter o seu line art para dar essa cara mais de desenho, ou você pode ir apagando. Meu line art, normalmente eu não gosto de deixar, eu deixo só em determinados pontos. Aí você pode pegar a ferramenta de Smudge, clica lá nas linhas, e você pode ir suavizando aqui as linhas, ó, só dando uns toquezinhos para cima, para baixo, que aí essas linhas vão sendo suavizadas, tá? Vou voltar no efeito. Aqui tá muito forte, eu vou apagar um pouco daqui, ó. E basicamente é nesse caminho, tá? É bem tranquilo. E dessa forma você vai conseguindo aí colorir seus desenhos. Você já tem um guia muito bom. Então, basicamente, nesse caminho você consegue chegar em excelentes resultados. Você pode fazer uma coisa similar a isso, só que com as sombras, tá? Aí com as sombras você pode colocar overlay. Só vou mostrar aqui de exemplo. Pode pegar, vamos supor, um tom de vermelho mais escuro. E aí eu vou fazer um sombreado aqui sutil. Ó, vou realçar mais algumas sombras da personagem, certo? Vou fazer um realce aqui, um realce mais aqui na parte aqui dos seios dela aqui embaixo. De cá e algumas partes no cabelo, de vermelho mesmo assim, ó. Então eu vou trocar esse modo de mesclagem para overlay, ó. Tá vendo? Só que às vezes fica queimado, aí você tem que fazer os testes. Então, por exemplo, para multiply, aí escureceu bastante. Então vou deixar isso aqui no soft light, luz indireta, e vou abaixar a opacidade. Agora deu só uma sutil avermelhada, dependendo, você pode passar até em áreas de luz, você vai ver que o resultado vai funcionar. Olha só, com a opacidade no máximo, fica assim, ó, fica mais vermelhinho, tá vendo? E não fica tão queimado. Aí você vem aqui e tira a opacidade. Se tiver vermelho demais, vem aqui, ó, imagem, ajustes, matiz e saturação, e tira um pouquinho da saturação dessa camada. Agora vai ficar menos vermelho e só mais sombreado. Olha que legal aqui, ó. Observa lá que legal que fica. Resolve muito bem, tá? E depois você vai refinando o desenho aí, vai refinando esse line art, que você vai chegando em resultados melhores. Você pode pegar Smudge, dependendo, se interessar, pode tirar esse line art daqui, ó, e faz mais caprichado. Porque normalmente uma ilustração assim, é sempre assim, é meia hora, uma hora no mínimo, tá? Pra produzir isso aqui, sendo rápido. Então eu passar isso aqui num vídeo para YouTube é inviável. Mas a ideia tá aqui, e a questão é só você ir trabalhando, elaborando, trabalhando com as texturas. Basicamente é isso. Então eu agradeço demais, espero que tenha sido útil. Confere os vídeos também sobre finalização, tá? Alguns ajustes que você pode fazer para finalizar a arte depois desse processo. Pode ser muito útil também. Vou deixar aí
a lista de aulas, uma playlist de aulas, na verdade, na descrição, de dicas de pintura digital. E por lá você encontra tudo. Obrigadão, valeu demais, sucesso!